Olá para todo mundo, eu sou a Aline e hoje eu tô de volta com o nosso Cher Bouquin, o nosso Madame Bovary. Eu deixei vocês no primeiro vídeo com os braços sufocantes da Héloïse, a viúva que se casou com o Charles Bovary. No primeiro vídeo eu me dediquei mais a falar um pouquinho sobre a história do Flaubert e introduzi o livro. Eu viajei, já voltei e deixei vocês por mais ou menos uma semana para terem um tempinho de começar a se inteirar, a mergulhar no livro. A ideia desses vídeos é realmente explorar o máximo possível os capítulos, os elementos, tudo que eu for percebendo que eu achar interessante, eu quero compartilhar com vocês. Então não estranhem se for uma leitura mais longa do que o normal. Aqui eu tenho uma reflexão bem interessante, mas bem interessante porque é uma reflexão que vem me perseguindo na leitura desse livro, que é a seguinte: o Charles Bovary, ele tem algumas características que lembram muito o próprio Flaubert, quando ele era jovem. É como se ele falasse do Charles, mas ao mesmo tempo falasse dele mesmo. Mas não de alguém que ele foi, de alguém que ele ainda é, de certo modo. Mas o Flaubert aqui, eu tenho a impressão de que ele fala do Charles como alguém que ele abandonou. Alguém que ele começou a ser de certo modo, mas ele teve que deixar para trás. E é como se o Flaubert, enquanto pessoa, enquanto escritor, fosse se transformando na personagem da Emma Bovary. Não no sentido de uma mulher que vai afrontar a sociedade, mas no sentido de um escritor, de um homem que vai afrontar, de certo modo, o seu tempo. Ele vai dar uma resposta ao seu tempo com relação aos costumes, ao papel da mulher, ao papel do casamento. Então ele vai meio que desafiar os deuses, se a gente puder dizer assim. Ele vai colocar lá um desafio, ele vai fazer uma afronta e aí ele vai sair desse lugar de Charles, do aluno mediano, do bobinho, e vai passar então a ser esse escritor icônico, esse escritor que se confunde com a ousadia da sua personagem, ou que criou uma personagem talvez tão parecida com ele mesmo e tão cheia de verdade, de verossimilhança, que é como se a Emma Bovary tivesse existido. Então isso que tem no livro é uma coisa deliciosa, é algo que a narrativa do Flaubert vai transmitindo pra gente. É muito, muito, muito bonito e muito interessante de ver como é que ele vai construindo isso com palavras, como é que ele se coloca nos personagens. Isso é muito legal, poder estar relendo ele com vocês. Eu li há muitos anos, pela primeira vez, quando eu estava estudando francês, e tinha que parar várias vezes para olhar no dicionário os adjetivos. E eu lembro com saudade e tô me engajando nessa leitura com muita felicidade. É muito legal poder ler de novo esse livro. Ter pessoas aí me acompanhando do outro lado. A vida do Charles e da sua esposa continua naquele mesmo ritmo. Eles continuam casados, ela é ciumenta, fiscaliza as consultas, escuta atrás da porta, e a vida vai seguindo aquele ritmo monótono, aquele ritmo programado, aquele ritmo lento das atividades no campo. Até que numa bela noite batem à porta da casa dos Bovary e um rapaz pede com urgência um médico para uma fazenda relativamente próxima, a fazenda Berthaud, porque tem um homem com uma perna quebrada. O proprietário da fazenda sofreu uma fratura e ele precisa com urgência de um médico. E a cidade de Tostes, onde o Charles vive, é a cidade então supostamente mais próxima ou cujo médico deveria atender a essa demanda da fazenda Berthaud. Então o Charles vai, ele se arruma, e é interessante como essa parte no livro parece lenta. O Flaubert escreve e faz a gente sentir aquele ritmo lento, soporífero da viagem. Você lê o livro e você sente o sono que o Charles sente, a preguiça, a lama sobre a qual os cavalos vão pisando e deslizando, o movimento da roda da carroça.
É um ritmo lento que vai te dando essa sensação do que é que o personagem está experimentando, o que é que o personagem está vivendo. Então, o Charlie vai até lá tentando relembrar as aulas sobre fratura que ele teve e ele vai torcendo para que seja uma fratura fácil, que ele consiga resolver. E lá ele conhece então o Père Rouault, o Maître Rouault, o dono da fazenda, e a encantadora filha dele, a Demoiselle Rouault, a Emma. Sim, ela vai chegar à vida do Charles como uma jovem muito bonita, muito educada, que toca muito bem piano, que gosta muito de ler. É alguém que não gosta muito de ajudar no trabalho da fazenda. Ela, no máximo, costura algumas roupas, faz alguns reparos. Mas ela gosta de ficar sentada à janela, ela gosta de música, ela gosta de conversar. O pai dela mesmo vai dizer ao Charles depois que ela tem trop d'esprit. Ela tem muito espírito, ela tem excesso desse espírito de cultura, de inteligência, mas que para atividade doméstica, atividade do lar, para ajuda de que ele necessita na fazenda, ela não serve muito. Então esse é um primeiro elemento muito importante da nossa Emma. Prestem atenção nisso. O Charles vai fazer amizade com o Père Rouault e vai fazer várias visitas à propriedade dele. Mesmo antes de receber o pagamento pelo tratamento da fratura, a mulher dele, a Heloise, vai começar a estranhar e vai se inteirar do que é essa fazenda, quem vive lá, por que o Charles faz tantas visitas lá se ele ainda nem recebeu o pagamento. E se informando daqui, se informando dali, ela vai descobrir que existe uma demoiselle, uma jovem muito bonita, e ela vai ficar muito preocupada. Então ela vai pedir para o Charles, aliás, mais do que pedir, ela vai fazer com que o Charles prometa que ele nunca mais vai voltar lá. E o que o Charles vai fazer? Ele vai cumprir a promessa. Ele vai prometer e não vai mais voltar. E aí, a vidinha do Charles vai continuar naquele ritmo modorrento do campo, ritmo soporífero, aquela lentidão, aquela firmeza excessiva, aquela falta de novidade. Mas se esse livro fosse uma tragédia grega, apareceria nesse momento um coro dizendo o que iria acontecer. Os planos que o destino acabou de organizar para a vida do Charles. É a entrada então de um fato decisivo, um fato externo, um fato que vai plantar ali a semente de uma situação que vai criar a nossa história, vai criar o nosso livro, vai criar a nossa Emma. E o que vai acontecer? Vai chegar um notário de uma cidade um pouco distante e vai dizer que a Heloise, essa viúva rica, ela tem muitas dívidas e as propriedades dela e várias coisas, vários bens que ela possui precisam ser vendidos para que essas dívidas sejam pagas. Então, as coisas vão ser vendidas, os objetos e tudo vai ficar reduzido a apenas àquela propriedade onde o casal já vive. O pai do Charles vai ficar furioso com a mãe, achando que ela encontrou uma péssima esposa, que não é um casamento em nada vantajoso. E a mãe e o pai vão ficar furiosos com a Heloise, achando que ela mentiu. E a Heloise vai ficar muito triste, muito consternada, porque imagino que ela devia pensar que a única coisa que ela tinha a oferecer para o Charles era aquela segurança material, aquele dinheiro. Ela pensava então que sem o dinheiro, sem aquela segurança, sem aquele controle da estabilidade que ela dava para o Charles, ele não teria mais razão nenhuma para se encantar por ela, não teria nenhuma razão para que ele ficasse com ela. Então ela começa a se sentir muito mal. Ela fica triste, fica desconsolada, fica na cama e um belo dia ela se levanta, ela fala: "Oh mon Dieu! Ai meu Deus!" E ela morre. Virada de costas para o Charles, ela então dá esse último suspiro e morre. O Charles, um médico relativamente bonito, jovem, bem instruído, para as pessoas, para a opinião das pessoas que viviam ali, ele fica viúvo e disponível. Ele vai procurar de novo a fazenda Berthaud.
ele vai retomar os vínculos. Mas o interessante é que o Flaubert também faz uma análise do Charles enlutado, como se o Charles tivesse descoberto que ele gostava da Heloise, que ele tinha algum sentimento por ela, um sentimento forte. E ao mesmo tempo é como se ele não necessariamente a amasse como alguém que perde uma mulher, mas como alguém que perde Antolhos, como alguém que perde alguma coisa que o oprimia, ou como alguém que de repente se vê fora de uma gaiola. Sem dar uma ênfase de que esse casamento que terminou com a morte da Heloise era uma espécie de liberdade, ele faz uma espécie de genealogia do processo de luto, como se fosse uma perda. O Charles é como se ele perdesse o ritmo, como se ele se perdesse, como se ele sofresse uma rachadura naquele momento. Amando ou não a Heloise, como um homem deve ou não amar uma mulher, tem ali uma perda, tem um sofrimento e ele se sente perdido em função dessa mudança, da perda da Heloise, da perda dessa presença da mulher. Então tem um sentimento de estar perdido pela morte da Heloise, que o Flaubert trabalha ali no Charles de uma forma muito legal. Eu acho que isso é uma forma de explicar o luto, sem precisar dizer que o cara morria de amores pela mulher, porque não morria de amores, não desejava a mulher ardentemente, mas tem um luto, tem alguma coisa que ele sente ali, ele experimenta uma perda. E isso Flaubert, sem precisar dizer que amava, que não amava, sem precisar entrar nessa questão, nesse mérito de amor, dos tipos de amor, ele mostra ali o Charles enlutado. Um elemento também dessa parte que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vale muito a pena. E o Charles então retoma o contato com a Emma, com o Père Rouault, e ele começa a ficar sedento de desejo. Ele acorda de madrugada com sede, ele bebe água, abre a janela e olha na direção da fazenda Berthaud. E é para lá que ele vai ser convidado pelo pai da Emma. O pai da Emma antes vai perceber que o Charles fica ruborizado quando olha para a filha e vai começar então a maquinar um plano de aceitar a proposta de casamento do Charles. Sem que o Charles ainda tivesse feito a proposta, o Père Rouault vai fazer o convite para que ele vá passar 3 dias na propriedade. E ao final desses 3 dias, no último dia, o Charles vai chegar assim perto dele, meio sem jeito, tentando achar as palavras certas, um tom respeitoso, um tom de embaraço, sem ainda saber como colocar. Ele vai dizer: Maître Rouault, je vais dire quelque chose, eu quero lhe dizer alguma coisa. E o Père Rouault não vai deixar o Charles terminar a frase. Ele vai formular a proposta para o Charles e vai dizer assim: imagina se eu já não sei o que está acontecendo. Mas eu acho que a Emma deve ter a resposta final. Então eu vou conversar com ela e, dependendo da resposta que ela me der, eu vou colocar um lenço na janela. Ele ia dar um sinal para o Charles que ia ficar lá esperando. Mas antes disso, também tem uma parte muito bacana, que é a seguinte: o Père Rouault, ele tá com muitas dívidas. A Emma não ajuda, não é voltada para o trabalho. E ele precisa vender várias coisas. E ele sabe que ele tem uma filha em idade de casar. E sabe também, ele intui, ele é muito esperto, que o Charles é o tipo de homem que não vai fazer questão de dote, ou não vai ligar se ele der um dote baratinho. Então o Père Rouault vai começar a arranjar as coisas de modo que a Emma possa ser despachada para o Charles, já que a filha só dá despesa e ele não tem dinheiro para reservar um bom dote para ela. E ele vai então começar a pensar no que ele pode vender da propriedade para acertar as dívidas que ele já tem. O Flaubert ainda vai mostrar como esse Père Rouault é um cara que gosta tudo do bom e de melhor. Ele não economizava para ter as coisas que ele queria, as coisas que ele achava que merecia, que eram justas. Então era uma casa que tinha muito conforto de alimento, de objetos, de coisas que poderiam ser consumidas e desfrutadas na vida. Então o Flaubert também faz uma psicologia desse personagem, faz uma criação
dessa personalidade do Père Rouault, que também vai nos ajudar a entender quem é a Emma Bovary e de onde ela veio. Então, esse vídeo se encerra aqui porque ele já tá longo demais e a minha ideia é criar mais suspense se você ainda não tá me acompanhando nessa leitura, se você ainda não começou a ler ou tá atrasado na leitura. Então, vamos no próximo vídeo conhecer um pouco das circunstâncias do casamento do Charles e da Emma Bovary. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like esperto aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de literatura francesa ou para aqueles amigos que sempre quiseram ler Madame Bovary, que sempre ouviram falar nela, mas nunca sequer pegaram esse livro incrível. Eu vejo você então no próximo Aline os Livros. Tchau!